Minas Urgente. Oferecimento. Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. O Minas Urgente está começando e você vai ver, volta para casa interrompida. Ônibus com manifestantes que retornavam de Brasília são apreendidos em Uberlândia. Fim dos acampamentos, porta do quartel militar em Uberlândia é desocupado depois de 2 meses. De olho no céu, previsão de mais chuva deixa autoridades preocupadas com a situação em Patos de Minas. O rio subiu em 24 horas mais de 3 metros e nesse momento ele já atingiu a cota de inundação de aproximadamente 9 metros e 30 centímetros e atingiu as primeiras residências. Chuta o balde, corre atrás do balde, procura pelas academias aumenta nesse início do ano. A meta para 2023 é o projeto Fitness. Costumo dizer que janeiro é o mês que as pessoas vêm arrependidas do que fizeram em dezembro e com uma meta para um ano inteiro, né, de 2023. Então, janeiro é um mês de start para as pessoas buscarem saúde, melhorar a estética, emagrecer, pagar promessas, né? As promessas que são feitas aí no dia 1º. Advogado do Povo, mande suas dúvidas e saiba sobre seus direitos ao vivo com o especialista. Hoje é terça-feira, 10 de janeiro e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Wagnetti, junto com toda a nossa equipe. Chegamos a partir de agora com muita informação para você, o que de mais importante aconteceu na região. Claro, você fica sabendo aqui no Minas Urgente, que é diferenciado, né? Jornalismo dinâmico com credibilidade para fazer a diferença no seu dia é no Minas Urgente, o programa da hora do almoço que faz questão da sua participação. Aqui você tem voz ativa, o Bandzap já está aberto na tela aqui para você mandar os seus comentários. A Claudete já está participando conosco também no YouTube da Band Triângulo, estamos ao vivo. Olha lá, você pode acompanhar, pode compartilhar, mandar comentários, rever as reportagens, inclusive do programa. Não deu tempo? Fica à vontade, está à sua disposição. Lá no Instagram, @BandTriângulo, tem notícia. E no @Bagnet tem informações do dia a dia, a gente compartilha com você. Coloquei mais cedo bastidores do Bora Minas. Entra lá para você acompanhar de perto, tá? Toda terça-feira nós temos o quadro Advogado do Povo, um especialista ao vivo aqui conosco, tirando as suas dúvidas para falar um pouquinho mais dos seus direitos. Problema na família, problema no trabalho, enfim, não importa qual a sua dúvida pode ser a mesma de outras pessoas. Então já aproveita o Bandzap no alto da tela, manda a sua perguntinha, o doutor vai estar comigo ao vivo aqui para falar dos seus direitos. Combinado? Mais 5 ônibus foram apreendidos em Uberlândia, levando manifestantes que voltavam de Brasília. Eles estariam lá participando das invasões aos prédios dos 3 poderes no último domingo. Gessione Serrati está ao vivo conosco, está acompanhando toda essa movimentação desde cedinho. Boa tarde para você, Gessione. Wagnetti, ótima tarde para você, uma boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, era madrugada, quando esses 5 veículos apreendidos pela PRF foram escoltados ao pátio da Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia. A apreensão desses veículos se deu em cumprimento a uma determinação do Supremo Tribunal Federal por transportarem pessoas que participaram das manifestações antidemocráticas nesse último domingo na capital federal. Ao serem abordados, os motoristas contaram que foram contratados para transportar passageiros que embarcaram em portas de quartéis do Exército das cidades de São Paulo, Santo André, também Sorocaba e Passos. Agora, uma informação curiosa, Wagnetti, esses ônibus estavam sem passageiros, somente com motoristas. Ao todo, 13 condutores foram ouvidos pela Polícia Federal e depois foram liberados. Vale a gente informar que esses motoristas ainda contaram ali na Polícia Federal que o motivo desses ônibus estarem vazios, Ricardo, é que muitos passageiros, muitos ocupantes foram presos ainda em Brasília e os demais decidiram então por não retornar.
As imagens que você que nos acompanha agora são imagens em primeira mão. A nossa equipe foi a primeira equipe de televisão a fazer esses registros desses veículos já apreendidos então aqui no pátio da Polícia Federal em Uberlândia. Vale a gente dizer também uma outra informação, é que na tarde dessa segunda-feira, outros 2 ônibus também foram apreendidos, só que dessa vez em Uberaba. Um deles levava 27 passageiros que estiveram presentes durante os atos de vandalismo na capital federal. De acordo com a PF, as fiscalizações nas rodovias também vão continuar nos próximos dias. Bom, Ricardo, a gente segue acompanhando, essas são as informações e eu volto com você. Mas antes de te devolver, Ricardo, rapidamente, a gente procurou aí o posicionamento de uma dessas empresas que transportavam então esses passageiros. A gente tem um posicionamento da empresa Valeway, da empresa de ônibus de turismo, que disse que apoia integralmente a democracia e que está contribuindo com as autoridades durante esse processo de investigação e que não compactua com atos violentos e antidemocráticos. A gente recebeu somente o posicionamento dessa empresa. Claro, ao longo dos nossos telejornais, a gente atualiza o posicionamento das demais. Eu volto com você. Obrigado, Gestione. Até porque, né, as empresas aí são apenas o meio de transporte, né? E uma oportunidade aí, o cara fecha uma excursão, o empresário, o pequeno empresário fecha uma excursão como essa, ele tem que faturar, né? Agora, o que os passageiros vão fazer ou deixar de fazer não é responsabilidade dele. Também é importante salientar que essas apreensões, essas averiguações e depois liberando os ônibus é porque existe aí uma determinação para identificar quem teria patrocinado os atos de quebra-quebra na capital federal. Quem tinha que ser preso foi preso em flagrante. Foi preso lá no domingo com a mão na massa, destruindo o patrimônio público. Tá? Então, ou prisão em flagrante ou nada. Agora, essas apreensões, né, motoristas prestando depoimento e depois seguindo viagem, é porque querem identificar quem patrocinou as viagens, quem organizou, então, né, o que deveria ser uma manifestação pacífica e acabou se tornando uma tremenda vergonha nacional e crime contra o patrimônio público. Tá? Foi totalmente desmontado hoje o acampamento formado nas imediações do quartel militar aqui de Uberlândia, o 36º Batalhão. Manifestantes estavam alojados lá há mais de 2 meses, desde o final aí então do resultado das eleições nas urnas. É o Pedro Corsini que está ao vivo com a gente e tem as informações. Boa tarde para você, Pedro. Oi, Ricardo, boa tarde para você e para todos. Esse fim dos acampamentos na porta do quartel, não só de Uberlândia, como de Ituiutaba e também de Araguari, aqui na região, foram finalizados na manhã de hoje. Ontem, aqui na cidade, já foi possível ver imagens dos manifestantes removendo as coisas com o apoio da Polícia Militar, que informou, inclusive, que os manifestantes deixaram o acampamento de forma voluntária. Mas vale lembrar que foi publicada uma decisão do Supremo Tribunal Federal, vinda do ministro Alexandre de Moraes, que determina o seguinte, abre aspas, foi determinada a desocupação e dissolução total em 24 horas dos acampamentos realizados nas imediações dos quartéis generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos previstos e prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos de algumas leis, como as leis de atos terroristas, inclusive preparatórios, de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também de golpe militar, além de ameaça, perseguição e incitação ao crime, fecha aspas. A decisão ainda prevê que o desmanche desses acampamentos seja realizado pela Polícia Militar de cada unidade federativa do Brasil e, se necessário, com o apoio da Força Nacional e da Polícia Federal. Nós conversamos mais cedo com o comandante da 9ª Região de Polícia Militar aqui da nossa região do Triângulo Mineiro, Coronel Fernando dos Reis, que fala sobre ao auxílio que a Polícia Militar prestou na desmontagem, então, dos acampamentos nas portas dos quartéis. Nós recebemos a diretriz ontem à tarde, a partir dos acontecimentos no Distrito Federal e a partir da decisão do STF, né? E a Polícia Militar, já a partir de ontem, começou a direcionar um policiamento para os prédios públicos dos
poderes, né, digamos assim, executivo, legislativo, judiciário, para outros pontos sensíveis também, portas de quartéis, e para outros locais que nesse turbilhão de questões que tem acontecido no país, que podem ser ponto de concentração, de manifestação, esse tipo de coisa. Recebemos a diretriz também no sentido de acompanhar-se a desocupação dos locais aqui de concentração de pessoas, manifestantes, aqui no âmbito da 9ª região, as portas dos quartéis do Exército, né? Isso a Polícia Militar já acompanhou ontem, mas não precisou atuar presencialmente no local. Os locais já foram desocupados, começaram isso ontem à tarde, né? Já foram desocupados, mais uma vez sem intervenção da Polícia Militar. Ainda segundo a Polícia Militar, veio uma ordem da capital para que os policiais montem algumas operações preventivas em prédios públicos para garantir a segurança dos locais e também na porta da imprensa aqui na cidade de Uberlândia para garantir ordem e segurança aos jornalistas no exercício da profissão. É com você, Ricardo. Pedro, pelas informações, de certo a gente sabe que o povo ordeiro, tá? Então é a medida apenas de precaução porque não vai ser necessário. A lei é para ser cumprida. Ordem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por que partiu? Toda manifestação é legítima, né? E as pessoas ficaram aí por mais de 2 meses na frente dos quartéis do Exército, não só de Uberlândia, mas de todo o Brasil, né? Aí insatisfeitos com o resultado da eleição. Manifestação legítima. Por que essa ordem parte agora, né, depois de tanto tempo? Justamente desencadeado pelo que aconteceu em Brasília. Então, por uma questão de segurança, por uma questão preventiva, por segurança das próprias pessoas que se dispuseram a ficar tanto tempo na frente dos quartéis, a medida agora, então, foi desencadeada depois do ocorrido no domingo lá, por uma questão de segurança. Vida que segue, vamos trabalhar, vamos seguir em frente, vamos fazer vigilância, vamos ficar atentos ao atual governo e qualquer pisada na bola vai ser cobrada, tá? Que a oposição esteja atento, porque independentemente de quem governa esse país, esse estado, os nossos municípios, tem que pensar no povo em primeiro lugar. E se não fez a contento, vai ser responsabilizado por isso. Foi concluído o inquérito sobre o caso do policial militar e a namorada que foram encontrados mortos dentro de um apartamento no bairro Martins, aqui em Uberlândia. O crime aconteceu em novembro do ano passado. O Everton Fernandes, ele está ao vivo com a gente, está acompanhando o caso, inclusive desde o dia do acontecimento, né, Everton? Boa tarde para você. Oi, Ricardo, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, até no dia do caso estivemos lá no endereço onde tudo aconteceu e agora a Polícia Civil concluiu esse inquérito apontando que o tenente da Polícia Militar, Paulo Dalla, teria sim matado a namorada com pelo menos 2 tiros, sendo um na boca e o outro na cabeça, em seguida suicidou. Agora, os levantamentos, né, que aconteceram no local apontaram que ele utilizou uma arma própria, não foi a arma da corporação da Polícia Militar e que eles teriam começado uma discussão na cozinha da residência, um apartamento que fica no bairro Oswaldo Rezende. Em seguida, essa discussão terminou com a morte dos dois dentro do quarto onde o tenente morava. Nós conversamos com o delegado-chefe da Polícia Civil, que acompanhou também todas essas investigações desde o início dos fatos no bairro Oswaldo Rezende, e ele traz mais detalhes agora para a gente. Havia tido uma briga na cozinha. Por quê? Na cozinha haviam vários utensílios quebrados, jogados ao chão, o que demonstra que ali havia tido um atrito, havia tido uma briga naquele local. Posteriormente, o segundo local, a suíte do casal, onde os corpos foram encontrados. Primeiramente, trabalhou-se com a hipótese de um único tiro. Quem atirou em quem? Era a grande pergunta que se tinha que fazer. O nosso trabalho, então, foi todo calcado em quê? Quem atirou em quem? A resposta veio exatamente com o laudo médico legal. Por quê? No corpo da mulher foram encontradas 2 perfurações, 2 orifícios de entrada. O primeiro na boca e o segundo na cabeça, nessa região aqui, exatamente do lado esquerdo. Esse tiro aqui foi um tiro a curta distância. O
próprio delegado Ricardo disse que eles teriam ingerido bebida alcoólica, né, antes dessa discussão, tanto o tenente quanto a namorada. Eram umas pessoas boas, né? A gente várias vezes entrevistou ele durante ocorrências aqui na cidade. Ele tinha esse relacionamento com a namorada há algum tempo e infelizmente terminou desta forma. Agora o inquérito foi concluído e as pessoas que queriam saber de fato o que aconteceu, a notícia é essa, Ricardo. Obrigado, Everton, pelas informações, né? Desde o início, claro, as investigações foram aprofundadas aí para tentar entender o que de fato aconteceu. Uma notícia que chocou a todos, né? Por se tratar de um policial militar aí, um homem das forças de segurança, uma mulher jovem, bonita, enfim, Polícia Civil então fazendo o seu trabalho. Ainda falando em segurança, eu queria aproveitar aqui a nossa conversa, né? Foi divulgado há poucos instantes pela Polícia Militar o resultado das ações, né, do trabalho de segurança da Polícia Militar durante o ano de 2022 aqui na 9ª Região. O que mais te chamou a atenção aí, você que esteve junto do comandante-geral? Exatamente, Ricardo. Hoje pela manhã, o comandante-geral da 9ª Região, ele conversou com a imprensa, né, de todas as emissoras aqui da cidade de Uberlândia, apresentou dados, né, que são dados importantes aqui para a cidade, como, por exemplo, crimes violentos, mesmo que tivemos um aumento em relação comparado ao 2021 e também 2022, são dados que vêm mostrando aí que a polícia está trabalhando de fato para tentar diminuir esses índices. Por exemplo, no ano de 2021, tivemos 2.019 crimes violentos. Já em 2022, esse número subiu para 2.130. Mas comparado, por exemplo, no ano de 2014, esse número era bem maior, de 6.127. Também tivemos aí homicídios consumados, foram 76 em 2022. Em 2021, aproximadamente um aumento de 5%, mas que vem diminuindo também em relação aos anos anteriores, como por exemplo em 2015, que tivemos 194 homicídios consumados na nossa região, sendo ali 18 municípios, né, esse número que eu passei, são 18 municípios atendidos pela 9ª Região da Polícia Militar. Bastante interessante que a polícia, então, de fato, está atuando aqui na cidade para diminuir cada vez mais esses números, viu, Ricardo? Exatamente, Everton. Por isso que a gente fala e repete aqui a importância da valorização dos policiais militares, a valorização dos policiais civis, enfim, de todas as forças de segurança, pelo trabalho tão importante e o esforço aí, então, que as forças de segurança, vamos pegar o exemplo da Polícia Militar, né, eles se desdobram aí, então, para o cumprimento das leis. O problema é que as leis que acabam que não ajudam no final das contas, né? Dependendo do tipo de ocorrência, aí o suspeito, o detido, o conduzido, o nome que queira dar, ele sai primeiro da delegacia do que a Polícia Militar. Então os números, de certa forma, são animadores. Sim, obrigado, viu, Everton? Os números são animadores, longe do ideal, até porque a gente vive num país de desigualdades, tá? E só a pessoa que passa por momentos de terror, durante um assalto, um sequestro, um roubo, né, ela sabe que esses números vão todos por água abaixo, né? Mas sem dúvida nenhuma, nesse retrato, nesse mapeamento da segurança pública, há uma evolução, sim, e que os nossos policiais militares sejam cada vez mais valorizados, tá, para combater e enfrentar e prevenir o crime. Vem comigo porque aqui você também é um repórter, o Gilmar de Uberaba, que mandou pra gente essas imagens. Rodovia 455 que liga Pirajuba a Campo Florido. Olha a situação do asfalto dessa estrada. Sem condições, né, meu amigo? O carro anda balançando ou balança andando, sei lá, uma tristeza total. Ele disse que está assim há um ano e ninguém faz nada. Obrigado, Gilmar, pelo seu vídeo, pelo registro. A gente está vendo ele tá ali no lado do carona, foi filmando. Nós entramos em contato com o DR, que é o Departamento de Estradas do Estado. E ainda não tivemos retorno. Lá a coisa anda devagar, quase parando. É quase o que o motorista tem que fazer quando encontra uma estrada como essa. Primeira marcha, segunda, no máximo. Porque se cair num buraco desse, arrebentar um pneu, quero ver quem vai pagar a conta, tá certo? É uma situação terrível.
Olha só, toda terça-feira é o dia da gente falar dos seus direitos, é o dia do nosso quadro Advogado do Povo. E é muito fácil de você participar conosco. O BandZap está à sua disposição, você manda a sua dúvida e nós respondemos ao vivo. A sua dúvida pode ser a mesma dúvida de muitas pessoas. Dr. Leônidas Souza, gentilmente nos atendendo mais uma vez no quadro Advogado do Povo. Dr. Leônidas, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Bagnete, e obrigado a você que nos acompanha aqui mais uma vez no Minas Urgente. São muitas perguntas, a gente vai selecionando, o doutor fica conosco até o final do programa para tirar as suas dúvidas. Doutor, boa tarde, quem está participando conosco pode mandar o nome, a cidade, tá? Se não quiser mandar o bairro, mas a cidade é importante para a gente identificar. O Marcos Antônio, que está participando conosco, ele conta a seguinte situação. Doutor, tive um acidente no trajeto da empresa para casa, foi no final de 2020. Tá? E aí na apólice tinha um valor de 107 mil se tivesse morte ou acidente por invalidez parcial ou total. Agora sou cadeirante porque quebrei a coluna, recebi 25 mil reais no final deste ano. Pode ser só isso mesmo ou pode ser maior essa indenização, doutor? Então, a resposta é depende. Temos que verificar essa apólice de seguro. Ou seja, ela está lastreada num contrato de seguro que foi efetivado entre a empresa e a seguradora e tendo você como beneficiário. Então, é verificar, busque essa informação da empresa, peça uma cópia desse contrato de seguro para que então você possa ter acesso, juntamente com a apólice, para averiguar qual o valor devido para esse caso. Tá certo. Doutora, muitas perguntas chegando, a gente já agradece de antemão. O Fábio, 52 anos, aqui de Uberlândia. Ele conta que tem 30 anos de contribuição do INSS, como CLT. Agora está trabalhando de autônomo. Qual é o melhor tipo de contribuição e o melhor para o caso dele, né? Reforçando que o Fábio está com 52 anos. Quando você contribui na condição de autônomo, a opção é você ser um contribuinte individual. Então, isso geralmente coloca você em ter que contribuir valores a maior. Pois quando você é seletista, existe um escalonamento que pode variar de 8%, 9% e até 11%, mas na condição de contribuinte individual seria 20%. Então, é verificar, no seu caso, quanto você já contribuiu, é fazer um cálculo dessa média de contribuições até para poder chegar a um determinado valor que você terá que contribuir mensalmente. Doutora Simone está participando com a gente lá do bairro Shopping Park. Um abraço para você, minha amiga. Ela traz a seguinte suposição, inclusive. É fato, mas pensando no futuro. Comprei uma casa no nome de uma tia minha, irmã de minha mãe. Como faço para garantir que o imóvel é meu no caso de falecimento da tia? Quando você adquire um bem em nome de terceiros, a questão probatória nesse sentido, ela vai ficar na questão verbal. Esse meio de prova pode ser suprido, seja por uma questão testemunhal, seja por um contrato paralelo, mas recomenda-se que não seja feito dessa maneira. Recomenda-se que não seja feito dessa maneira, porque muitas vezes essa insegurança jurídica se deságua na justiça e ali, diante de uma controvérsia não restando elucidada, pode haver um prejuízo para o titular do direito. Doutora Milka participa conosco. Por favor, responda, doutor. O companheiro e herdeiro, é necessário uma escritura pública de união estável com separação total de bens? É necessário a escritura pública porque ela dá publicidade nesse sentido. Agora, toda vez que vai discutir a questão da união estável, quando não há uma prova pré-constituída, é necessário levar o caso, primeiramente, ao Poder Judiciário. E depois do reconhecimento é que você terá condições de efetuar qualquer tipo de partilha. Perfeitamente. Muitas perguntas, já quero agradecer a todos aqui. A Maria Terezinha faz a seguinte pergunta, fala que é fã do programa, acompanha sempre o doutor. Tive um acidente de trabalho, mais de 8 anos. Com este acidente, o meu contrato está suspenso. Até quando fica suspenso, doutor? Devo pedir suspensão do mesmo? Tenho direito a receber algo? Por favor, gostaria de saber. Muito bem, muito bem. Aqui tem uma questão muito profunda, mas vamos tentar simplificar de uma maneira mais bem objetiva.
Sofreu acidente de trabalho, o contrato está suspenso, ou seja, o que se percebe aí é que você ainda não tem condições de trabalho. Por quanto tempo esse contrato vai permanecer suspenso? Até o momento em que você tiver condições de retornar para a empresa. Então, apenas a perícia médica do INSS vai atestar a sua condição de retorno. Você teria direito de ser indenizada em razão do acidente de trabalho sofrido? Depende do caso concreto. Se houve uma culpa ou dolo por parte da empresa, sim. Nós temos aí a questão do problema da prescrição, pois se passou 8 anos, tá? Aí temos aqui o primeiro entendimento. Quando essas lesões foram consolidadas? Então, isso tem que ser apurado, pois o prazo prescricional conta-se a partir deste momento. Então, é verificar esses pontos para podermos chegar a uma conclusão. Dr. Leandro Souza, gentilmente nos atendendo no quadro Advogado do Povo dessa terça-feira, ele permanece conosco ao longo do programa. Daqui a pouco o doutor volta para tirar mais dúvidas, tá certo? E você de casa, então, aproveite o nosso Band Zap, vá mandando as suas perguntas, a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Toda terça-feira, quadro Advogado do Povo para falar um pouquinho mais dos seus direitos. Deixa eu mandar um abraço fraterno para o meu amigo José Luiz, está me acompanhando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tá ligadinho aqui. Ê, gaúcho, hein? Um abraço para você, Zé Luiz. Ó, Jairzão, meu pai, tá se recuperando, pode deixar que eu vou mandando notícias para você, tá certo? Zé Luiz é um amigo, ó, de quando eu era criancinha lá em Porto Alegre. Pessoal, o verão já chegou, né? Tá aí com ele aquele calorzão e nada melhor do que pegar aquela piscina, descansar em família, fazer aquele churrasco com os amigos e um brinde que é tradicional. Mas para isso, a piscina tem que estar sempre limpinha e saudável. Olha a solução aí na tela para você, para esse tratamento da água. Temos produtos Aquapool, uma linha completa para o tratamento e cuidados com piscinas que vão deixar sua piscina limpinha, cristalina e saudável o tempo todo. Quando bate aquele calorzão e você só quer estar na sua piscina, descansando em família e com os amigos, tá, e os amigos dos amigos, e uma musiquinha, e um churrasco, e um brinde, por que não? Quer saber? Não tem hora para curtir a sua piscina. Aquapool, uma linha completa e de fácil aplicação para manter a água da sua piscina cristalina e saudável o tempo todo. Uma marca com a qualidade Start. Que beleza, hein? Deixa a sua piscina também sempre saudável com produtos Aquapool, uma linha completa com o melhor custo-benefício. E a Aquapool é uma marca com a qualidade Start. E na Start, a gente confia. Intervalo rápido aqui no Minas. Daqui a pouquinho o nosso advogado do povo está de volta e vamos saber como está a situação em Patos de Minas, que foi castigada pela chuva do final de semana. Eu volto já. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Fala pra você, oferta de qualidade e o preço baratinho é na terça e quarta na Feira Bahamas. Olha só. Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$ 9,99, limite de 3 cartelas. Alho importado, R$ 15,90 o quilo. Limão Tahiti, R$ 1,99. Uva Vitória, embalagem 500 gramas, R$ 5,99. Pão de forma tradicional Visconti, R$ 4,59. Filé de peito Pif Paf bandeja, R$ 12,99. Suco integral de uva Prats 900 ml, R$ 9,98. Preço baixo é na terça e quarta na Feira Bahamas. Minas está de volta, claro, para fazer a diferença no seu dia. Daqui a pouquinho o advogado do povo falando dos seus direitos. E a gente continua acompanhando a situação da cidade de Patos de Minas, que decretou estado de emergência por conta das fortes chuvas no final de semana. A cidade foi muito castigada e a partir de hoje um centro de assistência vai atender as famílias afetadas pela enchente. Deixa eu voltar com o Pedro Corsini, que tem as informações do Alto Paranaíba, né, Pedro? Exatamente, Ricardo. Parece história repetida, né? Mas infelizmente todo ano o Rio Paranaíba causa inúmeros prejuízos aos moradores de Patos de Minas. Isso porque já com essas chuvas de janeiro, o rio atingiu a capacidade máxima e alguns pontos da região, tanto da área urbana quanto rural,
começaram a alagar e moradores precisaram sair às pressas de casa. E por isso, a Prefeitura de Patos montou um centro de acolhida e apoio a estes moradores. As equipes da Prefeitura vão verificar questões relacionadas à insegurança alimentar, documentação civil, benefícios eventuais e outras demandas, além de ofertar psicólogos e assistentes sociais para a população afetada. O prefeito de Patos, Luiz Eduardo Falcão, gravou um vídeo falando sobre o decreto de estado de emergência da cidade após o Rio Paranaíba transbordar em alguns pontos, e a gente confere agora. Bom, em Patos de Minas a gente teve durante as últimas horas um volume muito alto de chuvas. O rio subiu em 24 horas mais de 3 metros e nesse momento ele já atingiu a cota de inundação de aproximadamente 9 metros e 30 centímetros e atingiu as primeiras residências, o que fez com que o Executivo, junto da nossa Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a gente mobilizasse e retirasse já algumas famílias para os nossos abrigos. Estamos dando toda a assistência, tranquilizamos a população que está tudo sendo monitorado minuto a minuto e todas as providências necessárias dentro do que estiver ao alcance do Executivo, junto de outros órgãos, como eu disse, os bombeiros, a Defesa Civil, nós estaremos fazendo. Famílias que precisarem de ajuda podem procurar o Corpo de Bombeiros através do 193, a Defesa Civil através do 199 ou então a Secretaria de Desenvolvimento Social, que está localizada na Avenida Brasília, 85, no bairro Aparecida, em Patos de Minas, entre 8 da manhã e 5 da tarde, ou ligar para o telefone 3822-9740. Aqui, a nossa solidariedade às famílias atingidas pelas enchentes em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Com você, Ricardo. Sem dúvida, Pedro, né? Também me solidarizo com todos os amigos, as amigas aí de Patos de Minas, todos no Alto Paranaíba. São cenas terríveis, a gente tem visto aí a administração municipal não tem medido esforços para minimizar os efeitos dessa chuva e a gente segue atualizando a todos para que possam ficar mais tranquilos, já que a previsão é de chuva até o final da semana. Quero aproveitar também do Alto Paranaíba, dar um pulinho lá no noroeste do estado, mandar um abraço a todos em Unai. Unai, domingo, dia 15, faz aniversário, são 79 anos, uma grande programação na cidade de Unai. Um abraço ao prefeito Branquinho e a todos que nos acompanham na querida Unai, tá certo? Gente, uma mistura de angústia e esperança. Como assim, Bagnete? É assim que se sentem as famílias de 374 pessoas que desapareceram em Uberlândia somente no ano de 2022. É um número preocupante, assustador, que intriga inclusive as forças de segurança. Mas a esperança sempre é interminável. Vamos ver? A família do Rui não teve o Natal que imaginava. O dia 25 de dezembro de 2022 foi tomado pela angústia e desespero. Luiz Roberto da Silva, de 67 anos, desapareceu. Os últimos registros são do idoso em um posto de combustíveis na BR-050. O filho tem esperanças que o pai volte para casa a qualquer momento. Nós passamos o Natal no dia 24 para o dia 25, né? A gente ceiou com eles. E no domingo ele saiu. Né? E o portão faz barulho, né? O carro faz barulho e eu não ouvi. Meu quarto é o último lá no fundo e eu não ouvi o barulho. Não ouvi. Minha mãe chegou 20 minutos depois que eu tinha ido lá no quarto, ele estava dormindo. 20 minutos depois minha mãe chegou e perguntou se eu tinha saído no carro, né? Me ligou, eu falei, não, eu tô aqui no meu quarto. E aí ela foi ver, ele não estava. É algo que não tem explicação. Infelizmente, Luiz entra nas estatísticas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. No ano passado, 374 pessoas desapareceram em Uberlândia, 9 a mais que 2021. Apesar do ligeiro aumento, são pessoas, vidas e histórias. Nós temos que separar, primeiro, o que é desaparecimento e o que é uma ação criminosa. A pessoa foi sequestrada, extorsão mediante sequestro. Casos envolvendo Maria da Penha, por exemplo, aí poderia ser cárcere privado, também cárcere privado ou também extorsão mediante sequestro. Perfeito?
Os números que nós temos, que nós apresentamos, não são crimes, são pessoas que desapareceram. O perfil dos desaparecidos, segundo a polícia, é dividido em 2 nichos. Pessoas mais velhas, que sofrem de Alzheimer, uma demência, um problema mental psiquiátrico qualquer. No momento de descuido, elas colocam o pé na rua e saem sem rumo. Tá? Esse é o primeiro nicho. O outro nicho seria de quê? De crianças e adolescentes que em casa sofrem qualquer tipo de violência, sofrem qualquer tipo de violência, violência física, violência sexual, violência psíquica, e um belo dia resolvo nunca mais eu volto, nunca mais eu piso aqui. As denúncias de desaparecidos podem ser feitas pelo 181 na delegacia física ou virtual. Não existe aquele folclore, exatamente por ser folclore não existe, a questão das 24 horas para comunicar o desaparecimento. Isso não pode passar pela cabeça de ninguém. A pessoa tem uma rotina, 14 horas ela está em casa, 16 horas ela não apareceu, ela não está na casa de nenhum amigo, não está na casa de qualquer parente. Procurem a polícia, até mesmo através do 181 ou da delegacia virtual, e registrem este fato. Né? Fica a sugestão, então, do doutor aí sobre o tempo de espera. Né? Fugiu da rotina, necessariamente não precisa completar o período todo de 48 horas. Então você pode já acionar a Polícia Civil caso algo esteja muito fora do normal. Agora a gente fica até por entender, né, o motivo, o porquê dos desaparecimentos, né? Enfim, é uma grande interrogação, é um grande mistério aí que a Polícia Civil tenta desvendar. Olha só, pessoal, falando de trânsito, começou hoje a interdição aqui da Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia, no viaduto da Nicomedes Alves dos Santos, bairro Morada da Colina. O motivo é uma manutenção da CETRAN, aí da Secretaria de Transportes, tá, que deve durar até sexta-feira. Você está vendo, o trânsito vai ficar parcialmente interditado das 8h30 da manhã às 5 da tarde. Nesse momento, 2 faixas estão impedidas no sentido de quem vai do Rio Beirabinha para o Teatro Municipal. Cones sinalizando, né? Então é importante a redução da velocidade, o congestionamento nos horários de pico, que já é intenso, aí deve, né, ficar um pouco mais crítico. A intenção é fazer a manutenção ali daquela viseira, daquelas placas ali do viaduto, tá bom? Então atenção a você que faz esse trajeto aí. Falando no trânsito, né, daqui a pouquinho o IPVA tá batendo na porta, aí você já pega o IPTU, a matrícula da escola, universidade, gasto com material escolar, taxa do lixo que ficou mais caro, o aluguel que reajustou, eu que o diga, junto com o ano que começa, essas despesas chegam e, claro, comprometem o orçamento das famílias, tá? E para não ficar apertado nos próximos meses, a palavra de ordem é organização. Eu quero ver. É conta que não acaba mais. IPVA, IPTU, matrícula de escola, sem contar os boletos de todo mês, como luz, água e internet. O Eduardo tem tudo organizado em uma pasta. O IPVA deste ano, por exemplo, ele vai pagar à vista, usando parte do 13º. Já que houve um aumento de muita coisa, os alimentos estão mais caros, as contas mensais também vão aumentando aos pouquinhos. Eu prefiro pagar isso à vista para ter um desconto e sobrar um dinheirinho para investir nessas outras despesas. Boa estratégia. Em boa parte dos estados, o pagamento em cota única do IPVA dá direito a um desconto. Em São Paulo, Rio e Minas são 3%. Outros estados dão ainda mais vantagem. Na Bahia e no Amapá, a redução chega a 20%. Segundo especialistas, o primeiro passo para não se complicar nas finanças é entender a própria realidade e colocar tudo na ponta do lápis. Se o consumidor tiver uma reserva financeira, a orientação é pagar as contas à vista. A preocupação do parcelamento, ou de mais um parcelamento, é você saber que você terá que honrar estas prestações, né, nas datas vincendas, que vão chegar aí para os próximos meses. Para que as pessoas possam ter na vida dela um orçamento financeiro dos 12 meses futuros, né, janeiro a dezembro, colocando no papel. E não se esquecer de algumas datas sazonais, comemorativas, os aniversariantes do ano, os nossos parentes, amigos. Planejamento. É isso.
né? O importante é ter planejamento. Cada um à sua maneira, tem um que tem uma planilhinha lá no Excel, no computador, outros usam uma agendinha antiga para anotar no próprio celular, né? Mas se você, como diz, eu gosto de desenhar para ver aí de perto, acompanhar de perto a situação e o trem não sair fora do trilho, né? Também no início do ano eles começam a cobrar seguro incêndio, tudo quanto é tipo de imposto, para quem mora de aluguel, eles já vão chuchando aí no seu boleto. Taxa de lixo, seguro incêndio, daqui a pouco vem o IPVA, o aluguel que é assim, ó, vira desse tamanho. Vem comigo porque aqui você também é um repórter. A Magda, aqui de Uberlândia, mandou pra gente essas imagens. Avenida João Pinheiro, esquina com Quintino Bocaiúva, região central de Uberlândia. Por conta das chuvas, olha aí a lambança, o local fica completamente alagado. A passagem de carros ficou complicada, de pedestre, então nem se fala. Isso sem contar, né, que a criminalidade está alta no bairro. Já aproveita e já fala de tudo, né, Magna? Deixa eu ouvir a Magna, então, que mandou o vídeo pra gente. Aí, meu amigo, acho que essas imagens é o suficiente para você, né? Ai, tomara, Bagnete, porque tá um caos isso aqui. Fora o ladrão, né? Ladrão que tá nadando aqui. Eu nunca vi tanto ladrão, né? A Magda já deu a ficha completa ali da região, hein, Magda? Realmente essa situação da água aí é terrível, né? Região central aí, a gente imagina que o escoamento da água é perfeito, mas não. Parece que tem esgoto supitando aí. Questão da segurança, né? Vamos depois acionar também a Polícia Militar. Mas vamos resolver esse problema aí da água supitando? Olha aí, não pode, né, Magda? De toda forma, muito obrigado. Departamento Municipal de Água e Esgoto, o famoso DEMAI, informou que uma equipe do setor de drenagem pluvial já esteve no local hoje de manhã para verificar os pontos de alagamento. O próximo passo será uma vistoria na rede de drenagem para avaliar qual a melhor ação aí para liberar o escoamento da água. A Magda está assistindo o programa, mandou mensagem para mim no Bandzap. Bagnete, o povo veio mesmo. O povo veio hoje de manhã aqui do DEMAI, já me deu a atenção aqui, agora é só resolver. Magda, agradeço a sua participação, agradeço a equipe do DEMAI, resolvendo o problema, registra, manda para cá e a gente bate o carimbo, tá certo? Esse é o nosso compromisso com você, amigo, amiga telespectadora. Vou fazer mais um intervalo rapidinho aqui no nosso programa. Na sequência, temos mais Advogado do Povo para falar dos seus direitos. Mande sua pergunta, eu volto já. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Troncos triângulo, o ideal para o manejo do seu gado. Troncos triângulo, é a certeza do melhor resultado. Eu indico Troncos Triângulo porque é o equipamento para você pecuarista. Hoje é o melhor custo-benefício do Brasil, que atende em todos os estados, uma entrega eficaz, eficiente, em curto prazo, além de poder dar uma facilidade de pagamento. A gente sabe que a pecuária, a conta tem que fechar. Então, no dia a dia, você tem a oportunidade de poder investir e pagar com tranquilidade. Então, eu indico o Troncos Triângulo por ser uma empresa que acredita na pecuária, acredita no crescimento do Brasil, acredita no agronegócio e procura trazer um equipamento de excelência para você obter o melhor resultado. Valorize seu rebanho e invista. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. De volta com o nosso advogado do povo para falar dos seus direitos, doutor Leandro Souza, gentilmente, sempre participando conosco aqui. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Bem-vindo, a casa é sua aqui, o Minas Urgente. O Zielto faz a seguinte colocação, viu, doutor? Eu fiz um acordo de uma dívida
a qual já prescreveu em 2009. Por esse motivo, o escritório de advocacia quer protestar o meu nome. Isso é correto? Vamos lá, depende. Se você fez um acordo de uma dívida prescrita, esse acordo é válido? Sim, pois a prescrição, ela não fulmina o direito em si, ela fulmina a pretensão a esse direito. Isto é, resumindo, o direito de você propor uma ação na justiça ou alguém, como credora, propor uma ação na justiça para cobrar o débito exigível. Pois bem, todavia, esse acordo, ele cria o que chamamos de um instituto de novação. É como se houvesse ali um novo contrato, uma nova pactuação de uma dívida. Então, descumprindo este acordo, que passa a produzir efeitos a partir da sua assinatura, pode sim ter a possibilidade do seu nome ser levado a protesto. Tá certo. Doutor, ó, muitas perguntas chegando aqui, a gente vai até administrando aqui. Olha só, é a árvore, tem uma árvore que está caindo aqui, que a gente vai mostrar ela também. Quem está participando conosco, deixa eu ver aqui, o Zé Luiz. O Zé Luiz falou o seguinte: tive um acidente no trânsito e tive alguns estragos, né? E tiveram alguns estragos nos 2 carros. Combinei com o proprietário do outro carro, estou pagando a franquia de quase R$ 3.600 do seguro. Só que a seguradora está me cobrando mais R$ 17.600, doutor, e eu não tenho condições de pagar. O que fazer? Que dor de cabeça é essa, hein, Zé Luiz? Seu Zé Luiz, realmente é uma dor de cabeça. Só para esclarecer, o fato de você, Zé Luiz, ter pago a franquia, ou necessariamente se você assumiu integralmente a culpa pelo ocorrido, isso não vai afastar a sua responsabilidade perante a seguradora. A seguradora, Bagnetti, ela quer cobrar aquilo que é de direito. Embora exista a franquia, ou seja, o seguro, em regra geral, ele é feito para acobertar aquele que contrata o seguro. Então, se o dono do veículo que contratou o seguro estiver errado, ele paga a franquia e está correto. Agora, se ele estava certo e você assumiu essa culpa, ao invés do dono do veículo ter assumido, a seguradora vai cobrar de você. Só que você pode discutir sim com a seguradora, se os valores são exorbitantes, se os valores estão de acordo com a tabela específica. Então, a discussão aí necessariamente talvez não seja o direito em si, mas se a cobrança ela está de acordo ou não com as notas que foram juntadas a qualquer processo que venha a ser ajuizado. Que situação, hein, doutor? Porque pelo Zé Luiz falou aqui, a impressão que a gente tem é que ele pagou a franquia num acordo entre as duas partes, mas a seguradora não quer saber. A seguradora quer tirar o prejuízo dela para trás. A seguradora não entra nesses acordos. O que geralmente acontece na prática é que o dono do veículo é uma prática ilícita. Cabe aqui ressaltar, uma prática ilícita. O dono do veículo, estando certo, ele assume a culpa e aquele que foi o autor do dano, ele paga a franquia. É o que acaba acontecendo, mas é uma conduta ilícita e aqui eu faço uma ressalva. Se a seguradora percebeu ou descobrir que houve esse tipo de conluio, o titular do seguro perde o direito ao seguro. Isso deve acontecer todos os dias. Doutora Antônia Maria do Nascimento está participando com a gente. Muito obrigado pela sua pergunta, minha amiga. Ela conta, doutor, que se aposentou e depois de 2 anos cortaram a aposentadoria. Agora ela quer saber, eu tenho que entrar com outro pedido de aposentadoria, mas o INSS diz que não posso me aposentar mais pela zona rural, como trabalhador rural. Eu gostaria de saber o que deve fazer. Eu até perguntei para ela, enquanto o senhor explicava o caso do Zé Luiz, né, se explicaram o porquê. Ela disse que o juiz citou que não era fonte de renda fixa, ela não tinha uma fonte de renda fixa. Tem que verificar o processo. É muito difícil dar uma resposta sem verificar o que aconteceu nesses autos, para que possamos ali fazer uma análise e trazer aqui efetivamente qual foi a decisão jurídica. Mas parte-se da seguinte premissa: ocorreu ali talvez alguma ilegalidade ou no modo ou o tipo de aposentadoria que foi pleiteado. Então pode ter ocorrido algo nesse sentido e, nesse caso, para se aposentar novamente, se este fato ficou realmente constatado e se o processo transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recursos, aí teria que aposentar talvez pelo regime geral. Então, sem aqui fazer qualquer juízo de valor ou dar uma resposta como certa, primeiro tem que verificar o processo.
Lembrando você de casa, né, que a intenção aqui é justamente dar um encaminhamento inicial, dar algumas explicações até para tranquilizar a todos, mas eu gostaria que colocasse o contato do Dr. Leônidas Souza aí, então, no monitor, depois você pode entrar em contato com o Dr. Leônidas, tem uma grande equipe que pode, porventura, cuidar aí, assim, de perto do seu caso, tá certo? É importante, é uma prestação de serviço que a gente faz para você, aí, Dr. Leônidas, que está presente em todas as redes sociais. Quem está participando conosco, viu, doutor? O Flávio, ele conta a seguinte situação: estou afastado pelo INSS e o meu código de afastamento é o 91. Gostaria de saber se tenho estabilidade na empresa. O B91 é o que trata de acidente de trabalho. Então, ficando constatado esse acidente, você sim terá direito à estabilidade de 12 meses após você efetivamente retornar ao trabalho. Tá certo. Doutor Leônidas Souza conosco hoje no quadro Advogado do Povo. Daqui a pouquinho ele retorna para tirar mais dúvidas e falar mais dos seus direitos. Doutor, por enquanto, muito obrigado. O nosso Minas Urgente vai fazer um intervalo rapidinho. Na sequência tem muita informação para você e a turma aí, hein? Que voltou com tudo para as academias para buscar o balde que chutou lá no final do ano. Eu volto já. Cara, a Unilv tá dando um montão de bolsas de 100%. Ai, amiga, eu vi isso, que demais! Curso superior, presencial, semipresencial e de graça. Pegadinha do malandro! Ih, não é pegadinha não, hein? É bolsa de verdade e pro curso todo. Mês que vem vai subir. É pegadinha, é pegadinha. Não, nada disso. É pegadinha. É bolsa de estudo integral em uma universidade de verdade. Não tem pegadinha, não tem Mazeiê, não tem glu-glu. A Unilv acabou comigo. Aí eu choro. E aí? Vestibular Bolsa 100% Uniub. Provas dia 28 de janeiro em Uberaba e Uberlândia. Centenas de bolsas para estudar de graça em uma universidade de verdade. E sem pegadinha. Se inscreva aqui. Na Primavera Magazine você encontra uma grande variedade em calçados e confecções para toda a família. Além de cama, mesa e banho. E ainda você pode parcelar sua compra no crediário próprio ou cartão de crédito. Primavera Magazine, 2 lojas, Planalto e São Jorge. Pizzaria Vila Romana. As melhores pizzas para se degustar no salão ou para entregar na sua casa. Pizzaria Vila Romana. Disque Pizza 3215-2470. Avenida José Fonseca e Silva, 974, Luizote 2. Ano Novo Federal Distribuidora. Pisos vários modelos a partir de R$ 24,90. Porcelanato a partir de R$ 32,90. Churrasqueiras a partir de R$ 549. Federal João Naves 5.700 32140800. O Minas está de volta, já te convidando para você continuar ligadinho conosco, porque na sequência, coladinha aqui com o Bagnete, tem a Veridiana Daia lá no Band Mulher, a minha amiga, sempre muito elegante. Boa tarde para você, Veri. Oi, Bagnete, tudo bem com você? Joia! Oi, pessoal do Minas Urgente. Hoje, Band Mulher, a gente vai falar de uma coisa muito importante. Como sempre, né? Eu sempre começo com essa frase. A gente vai falar de saúde mental, porque janeiro tem como tema o janeiro branco, né? O equilíbrio das nossas emoções também. Então, é um assunto que a gente precisa começar a tratar, porque no final das contas, né, Bagnete? O que ajuda a gente a seguir na vida com mais tranquilidade e leveza é a forma como a gente passa pelos problemas, significa esses problemas, né? E isso é imprescindível para fazer isso é imprescindível que a gente tenha uma saúde mental equilibrada e em dia. A gente vai falar também, Bagnete, sobre os crimes que aconteceram em Brasília. A gente vai receber uma advogada criminal que vai explicar para a gente os crimes, as penas, o que é a intervenção federal que a gente recebeu no Bandzap, pergunta sobre o que é isso e agora o que acontece.
pessoas ficaram um pouco meio preocupadas, né, com isso, com razão, que a gente vai explicar direitinho aqui no Band Mulher. Combinado? Combinado. Veri, você vai falar do Janeiro Branco, né, de saúde mental. Agora deixa eu te perguntar, e a saúde física? Como é que você tá? Você tá bem de saúde? Você chutou o balde no final do ano, exagerou um pouquinho, precisou voltar pra academia? Porque a gente tá vendo que a Veridiana sempre muito esbelta, né, sempre muito bonita. Mas e aí? Exagerou ou não exagerou no final do ano? Olha, vou confessar, exagerei sim. Como diz o Bagnete, chutei o pau da barraca. Mas olha, gente, tá tudo bem. Porque é a nossa rotina que faz a nossa saúde. Então, o que é exceção não pode virar rotina. Como é exceção, vale. Então não vai embora, não. Fica aí, eu vou te chamar. Também é um negócio que tá complicado de fechar o terno depois do final do ano. Vou te falar, a Veridiana, inclusive, me deu um presente, uma camiseta para eu voltar para academia. Então foi fica pra aqui te comigo. estimular a fazer atividade física. Tá difícil, tá quase faltando ar aqui. Eu vou te convidar, então, pra gente chamar uma reportagem. Vamos assistir juntos agora, que janeiro é o mês oficial do povo voltar para as academias. É verdade. Roda aí. A Adriele precisou ficar um tempo sem malhar. Depois das festas de fim de ano, o foco agora é deixar os treinos em dia. É musculação ingrata, 15 dias parado, e a volta é muito difícil. A primeira semana ela é mais cansativa, né? A gente tem que vencer essas 2 semanas aí, uns 15 dias, para poder voltar mesmo, melhorar. Esta academia aposta na variedade de modalidades para atrair novos alunos, que no início do ano estão procurando mais por atividades físicas. Costumo dizer que janeiro é o mês que as pessoas vêm arrependidas do que fizeram em dezembro e com uma meta para um ano inteiro, né, de 2023. Então, janeiro é um mês de start para as pessoas buscarem saúde, melhorar a estética, emagrecer, pagar promessas, né, as promessas que são feitas aí no dia 1º. O movimento muda sim. Muitas pessoas novas, pessoas que não treinavam antes, buscam, né, se movimentar e iniciar uma atividade física. Se para os adultos o momento é bom para exercitar, quem não perde tempo também são as crianças. Além de gastar energia, ainda aprendem um esporte. Neste período de férias, a criançada está cheia de energia em casa. Por isso, muitos pais aproveitam para colocá-los em ação e procuram atividades de lazer e práticas esportivas para ocupar o tempo dos pequenos. E a natação é uma das opções mais procuradas. Estar na água é gostoso, estar na água é prazeroso, né? Para a criança, a piscina ela está relacionada a lazer. Não a aula, você vai para o clube nadar, você vai para a piscina para brincar. Eu até comento com os pais que chegam na recepção e falam, eu trouxe meu filho para fazer uma aula de natação. Na cabecinha da criança, a aula é na escola. Então eu falo para os pais, tragam as crianças para brincar na piscina e de brinde você aprende a nadar. Que aqui a gente faz nada livre e as atividades são muito legais. Né, a gente sabe, a recomendação médica é sempre praticar algum tipo de exercício, aquele que você se sinta melhor, né, justamente para prevenir problemas futuros. Eu particularmente gosto de ir de manhãzinha, mas com esse tempo chuvoso está difícil de levantar da cama, está difícil de ir a pé para a academia, mas eu estou voltando, devagarzinho eu estou voltando, viu, doutor Leônidas? Tem que cuidar da saúde, tem que cuidar do coraçãozão aí. Gente, cerca de 75 mil alunos devem fazer hoje e amanhã a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A maior parte, mais de 71 mil pessoas, são privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que fazem o exame nas unidades prisionais. 3 mil alunos vão fazer a reaplicação da prova porque foram impedidos de fazer o exame no ano passado em razão de problemas logísticos ou de doenças infecto-contagiosas. Os resultados vão ser divulgados no dia 13 de fevereiro na página do participante. Então tem muita gente aí, ó, debruçado em cima dos caderninhos do Enem. Vem comigo, porque aqui você é o repórter, eu faço questão da sua participação, viu? O Adelson de Uberlândia mandou pra gente essas imagens. Cruzamento da Avenida Jerônimo José Reis, esquina com a Avenida ali Santos Reis, bairro Morumbi. O buraco que tinha ali virou um poço. Vários carros têm caído aí, o prejuízo para os motoristas que circulam pela região é enorme, né? A gente nem precisa repetir aqui o que a gente fala todo dia.
Obrigado, Adelson, pelo seu vídeo. De fato, o negócio aí tá horroroso, hein? Senhor! Nós mandamos o vídeo do Adelson lá para a Secretaria Municipal de Obras. Fomos informados que vai enviar equipe lá para atender o bairro Morumbi de acordo com o cronograma, tá? Assim que as condições climáticas permitirem aí a retomada com tudo do tapa-buraco. De fato, o tempo hoje deu uma firmada, apesar da chuva dos últimos dias, e aí se você jogar o piche quente nessa água aí, não vai resolver de muita coisa. Mas é prioridade e o Adelson e todos os amigos do Morumbi vão ser atendidos o quanto antes, tá bom? Mais um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente, na sequência, Advogado do Povo. Estou esperando a sua dúvida. Volto já. Tá precisando trocar suas lentes ou seus óculos? A melhor opção é a Telefotótica. Qualidade, tecnologia e garantia do melhor preço e entrega mais rápida em todas as lojas, Dani. Isso mesmo, em mês de férias tem promoção. Troque seus óculos de grau e ganhe um lindo óculos de sol. Telefotótica, ótica e foto digital. Vem pra cá! Atenção, a Unidas fabrica portões residenciais de rolar com a melhor qualidade e feito sob medida, proporcionando mais segurança, praticidade e valorização ao seu imóvel, é isso, Viviane? Isso mesmo, e é uma grande opção para você substituir o seu portão basculante. Unidas, portas e portões de rolar automáticos, vem pra cá! Atenção, você que precisa de faróis e lanternas e quer economizar. A Só Faróis vende novos com ótimos preços e ainda trabalha com recuperação de peças com qualidade de novo e com garantia. Tem condição de pagamento dele? Tem sim, tudo em até 10 vezes no cartão. E montamos e despachamos para todo o Brasil. Só Faróis e Latarias, vem pra cá! Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. De volta com o doutor Leônidas Souza, nosso advogado do povo, falando um pouquinho mais dos seus direitos, tá bom? Doutor, o Biratã está no bairro Pacaembu acompanhando aqui, ele fala o seguinte: quanto tempo demora a justiça para entrar no sigilo do cartão de crédito de uma pessoa que está desaparecida há mais de 40 dias? O que pode ser feito, doutor, para agilizar esse processo? Obrigado pela pergunta, Biratã. Então, essa questão da celeridade da justiça é um problema que atinge a todos os brasileiros, a todos os jurisdicionados, todos aqueles que têm algum processo em curso. No primeiro momento, nós advogados, não temos controle como fazer um processo tramitar de maneira mais célere. A depender do caso, existem as medidas, como as medidas liminares, que podem sim trazer a satisfação de um direito quando presente os requisitos da urgência e da fumaça do bom direito. Mas o que pode ser feito? O conselho pedir ao advogado para que possa procurar a secretaria, para que esse processo possa ter o seu trâmite mais célere no sentido de haver ali uma certa urgência. Então, o caminho é esse, não há outro, e no caso, aguardar mesmo o trâmite judicial. Perfeito. Doutor Gilberto está acompanhando o nosso programa lá de Araguari. Ele pergunta o seguinte: se a mulher abandonar o lar, ela perde o direito de propriedade? Depende. Existe sim a perda de propriedade em razão de abandono do lar. Pode acontecer a depender do caso concreto. Então, existem as regras ali descritas em lei e se alguma das regras forem enquadradas, pode sim haver esse tipo de perda. Mas deve ser levado em conta o elemento subjetivo, que é a intenção de abandonar o lar. Então, essa intenção, ela existe, ela foi pacífica, ela não decorre, talvez, de uma violência doméstica, então é verificar o caso. Doutora Alessandra está acompanhando o nosso programa lá do Monte Hebron. Ela traz um caso um tanto quanto complexo. Ela conta o seguinte: a mãe tem 72 anos, recebe aposentadoria por idade e pensão por morte. E tem uma filha deficiente. O INSS não quer dar o BPC para irmã. A irmã, no caso, então, que merece cuidados especiais devido à renda da mãe. Mas tem muitos gastos com médicos, com remédios, né?
O que fazer para minha irmã deficiente? Como requerer esse benefício? Se o doutor pode dar uma orientação. A orientação é a seguinte: levar o caso para a justiça. O que vai ser feito aí é o cálculo da chamada renda per capita. Se a renda per capita ela estiver enquadrado nas regras que autoriza o benefício, que é o benefício de prestação continuada, o BPC, ele será fornecido. Então houve aí talvez algum desenquadramento nessas regras. Existem despesas, remédios e tal. Então, o que aconselhamos é procurar o advogado especializado para que possa, dentro de um processo judicial, apresentar essas despesas e ver a possibilidade de alcançar êxito nessa pretensão. Doutor, o Jaime Pereira traz um caso aqui um tanto quanto curioso. Ele conta que um familiar sofreu um acidente no trabalho e a justiça não considerou como acidente do trabalho. No entanto, ele se aposentou por invalidez. Uma coisa não se confunde com a outra. Porque o que é um acidente de trabalho? É quando você tem um elemento típico, a pessoa se acidenta da empresa, seja por culpa ou seja por dolo, ou você pode ter uma doença do trabalho, que é a prática reiterada de determinada função e aquela função gerou ali uma perda de capacidade laborativa. Então, uma coisa pode sim haver o acidente de trabalho configurado, mas a questão da invalidez, ela pode ser decorrente não necessariamente do trabalho, mas ela pode ser decorrente de uma outra causa que não guarde essa relação de causalidade. Ou seja, pode ser uma doença de origem hereditária. Então, ou seja, se essa doença causou a invalidez, haverá sim esse tipo de aposentadoria, mas que não necessariamente guarde relação com o trabalho. Então, o que nós podemos aqui concluir, chegar à seguinte conclusão, é que é verificar quais foram os fatos geradores dessa aposentadoria, mas é perfeitamente possível que haja aposentadoria por invalidez sem que haja o acidente de trabalho. Doutor, a Vera Lúcia, que está participando conosco agora, ela conta o seguinte: ela trabalha em uma empresa há 8 meses e ela está decidida a pedir conta. Mas ela queria saber quais são os direitos, né, que lhe reservam numa situação como essa, quando ela pede demissão. Quando se pede demissão, há uma perda de direitos, entre os quais o direito a levantamento do valor depositado no fundo de garantia, bem como os 40% de multa que é pago pelo empregador. Nesse caso específico, vai pedir conta. Quais são os direitos? Os dias trabalhados, o proporcional de 8/12 de férias, proporcional do 13º salário, no caso vai contar-se a partir de agora, porque do ano passado presume-se que você já tenha recebido, e é importante frisar, você tem que cumprir o aviso prévio. Se não cumprir, a empresa poderá descontar o valor do aviso e a sua rescisão pode vir próxima do zero. Então é importante que você cumpra mais 30 dias de aviso para que a empresa possa providenciar um substituto no seu lugar para que o prejuízo seja menor. Doutora Érica tem uma demanda de família, ela conta o seguinte: ela foi casada por 17 anos, só que chegou um momento que não deu mais certo, deram entrada no divórcio, ela recebeu a parte dela na partilha. Aí ela conta o seguinte: tem 2 filhas, tá? As 2 são menores e uma delas tem deficiência. E o pai só paga R$300 para as 2 filhas. Ele recebe mais de um salário e também o aluguel de um imóvel. É justo ele pagar só isso para as 2 crianças? Eu entendo que não. Aí é entendimento meu, mas a palavra final é sempre do Poder Judiciário. Então, se você não concorda com a pensão, você tem um instrumento jurídico muito poderoso, que é a revisão de pensão alimentícia na Justiça. Ou seja, o binômio necessidade e possibilidade. Necessidade, vejo que ela é latente. Uma filha menor, outra deficiente, isso requer mais cuidados, mais remédios, etc, etc. E a possibilidade, que é uma renda maior do que aquela que efetivamente ele declara. Então, o juiz ele pode sim determinar que essa pensão ela seja majorada, de modo, então, a suprir parcialmente a despesa das filhas. Tá certo. É uma questão que deve ser muito comum, né, doutor? Muito, muito comum. Lamentavelmente. O Antônio está acompanhando nosso programa lá de Uberaba. Doutor, eu acho que é uma dúvida que muita gente tem e não sabe ao certo como é que funciona. Qual o tempo de prescrição de uma dívida? São 5 anos mesmo? É a pergunta do Antônio. Se for uma dívida decorrente de uma relação aí de consumo,
sim, o prazo prescricional é de 5 anos. Então, existem várias regras, conforme estabelece, salvo melhor juízo, o artigo 205 do Código Civil, que ali coloca-se o tempo de prescrição. Tá? Quando não há uma determinação específica na lei, o prazo é de 10 anos, mas são pouquíssimos casos. Então, regra geral, a prescrição de uma dívida, ela é de 5 anos, se for dívida decorrente de relação de consumo. Muito importante a pergunta do Antônio, que tem muita gente nessa situação. A Terezinha, doutora, aqui para a gente finalizar, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, a Terezinha conta o seguinte: o meu neto trabalha como servente, sem carteira assinada, isso já tem 6 meses. Ele ganha R$ 80 por dia de segunda a sexta-feira. Se ele pedir conta, ele tem algum direito? Nesse caso, tem que verificar a relação jurídica estabelecida. Ele é empregado ou não é empregado? Ele é um prestador de serviços autônomo? Então, apenas no caso dele ser empregado é que ele teria direito. O problema é que você tem que levar esse caso para a justiça reconhecer o vínculo de emprego. Geralmente, em casos assim, o vínculo é reconhecido, mas faço a ressalva, somente o caso concreto. Porque dificilmente aquele que contratou os serviços vai pagar férias 13º. Porque, pelo que se percebe, não tendo carteira e pagando o dia, ele vai sair sem direito algum. Mas se ele estiver insatisfeito, a Justiça do Trabalho está aí para poder dirimir esse conflito. Tá certo. Doutor Leandro Souza, gentilmente atendendo a você, ao Minas Urgente, aqui no nosso quadro do Povo nesta terça-feira. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Se possível, aguardamos o senhor na próxima terça-feira. Estamos sempre à disposição, Bagnete, e obrigado a você que gentilmente nos acompanhou. Prestação de serviço para você, Minas Urgente. Olha só, então as perguntas que não foram respondidas hoje, nós armazenamos para a próxima terça-feira. Intervalo rápido, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento. Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. Show de prêmios Eletromac 55 anos. Serão 20 vale compras, 5 Smart TVs, um iPhone, uma moto e um automóvel. Faça suas compras, preencha seu cupom e boa sorte. Show de prêmios Eletromac 55 anos. 5 lojas. Verão de ofertas! Começou a temporada de preços baixos. Filé de peito de frango super frango bandeja 1 kg 12,98. Pernil paleta suína pururuca com osso 12,99 o quilo. Biscoito ninfa 740 gramas 7,49. Cerveja Antártica original 600 ml 6,99. Beterraba, cenoura, repolho verde, limão ou cabotiá 1,99 o quilo. Laranja, banana nanica, manga, melão, pepino japonês ou batata doce 2,99 o quilo. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. De volta, mês de janeiro, férias, criançada em casa. E você sabia que os acidentes são hoje a principal causa de mortes de criança de 1 a 14 anos no Brasil? É o que diz um levantamento do DataSUS. Tá, por isso mesmo, nós temos uma reportagem especial aqui falando dos cuidados básicos com os pequenos, principalmente durante as férias. Vamos acompanhar? Na casa da Sabrina, o que não falta é diversão. E para deixar tanto a Maria Eduarda quanto o Enzo em segurança na hora das brincadeiras, ela tem uma estratégia. Especialmente quando a gente tem 2 com idades diferentes, né? Acho que a estratégia é manter o mais no chão possível. E especialmente com a vinda do pequeno, tirar objetos bem pequenininhos que ele pode pegar e colocar na boca. Então a gente já está começando a isolar, né, do contato com esses objetos pequenininhos. Cuidados que podem evitar acidentes. Essa pediatra explica que a criança jamais deve ser deixada com outra criança, ainda que sejam de idades diferentes, e que os adultos precisam ficar vigilantes a todo momento. A partir dos 4 meses, particularmente dos 6 aos 12 meses, a criança tem um desenvolvimento que ela chega, ela senta, ela ganha um movimento de pinça, ela engatinha e ela anda. E ela descobre o planeta. E como que ela descobre o planeta? Colocando a maioria das coisas na boca. Então é o cuidado para ela não ingerir coisas que ela não deve ingerir e que são muito perigosas. Então, algumas peças pequenas,
brinquedos, né? A partir do momento que a criança começa a rolar, tomar o cuidado com as quedas. Um levantamento recente divulgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria aponta que os acidentes representam hoje a principal causa de mortes de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. De acordo com o Hospital de Clínicas da UFO, de janeiro a outubro do ano passado, mais de 500 crianças foram atendidas vítimas de acidentes domésticos. Na maioria dos casos, os registros foram de quedas, queimaduras e choques. Esse momento, né, de férias escolares, por vezes os pais eles não se encontram na residência, eles ainda estão trabalhando, eles não conseguem se adaptar a essa rotina escolar do filho ou da criança por si só, mas a supervisão da criança vai ser o primeiro procedimento ideal. Deixarmos essas crianças sozinhas em casa, sem a supervisão de um adulto ou um responsável, ela vai ser a condicionante para essa criança já estar em risco. Por isso, o lar e o entorno devem ser um ambiente seguro. Tudo em nome da boa diversão. Né, Maria Eduarda? Eu gosto de procurar coisas, de achar coisas. Eu gosto de reciclar para fazer coisas, porque aí pode virar uma coisa legal. Essa turminha é inteligente demais, né? E sapequinha também. Então, ó, tem que ficar de olho aberto sempre. O nosso Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Lembrando que amanhã, quarta-feira, temos o nosso médico do povo, para a gente falar um pouquinho mais da sua saúde. Você já pode enviar as suas perguntas, combinado? Na sequência vem o Band Mulher com Viridiana Dai, você já fica ligadinho. E nós nos encontramos, no finalzinho da tarde, começo da noite, tem o nosso Band Cidade com a Vanessa Pires. E nós nos encontramos amanhã, logo cedinho, 8 da manhã, no Bora Minas e depois no Minas Urgente. A todos, uma ótima terça-feira, um forte abraço e tchau! Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs. De onde? Da Band, é claro. Band Mulher. Oferecimento